Oi, gente, tudo bem? Continuando a nossa aula de Apocalipse ou nossas reflexões, né, sobre Apocalipse. Deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida sobre este ou sobre outro assunto que a gente vai estar gravando para a gente poder compartilhar juntos, tá bom? Semana passada, na aula anterior, na verdade, a gente estudou sobre Apocalipse capítulo 1, do 1 ao 3 e hoje do 1 ao 4. Abra sua Bíblia, anota para que você possa tirar as suas dúvidas e para que você possa substituir as palavras pelo significado, tá bom? Apocalipse 1, capítulo 4, diz assim, ó. As 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que era, que há de vir e que tem os 7 espíritos. Aí a gente lê isso e fala assim, mas que espíritos são esses? Lembra que eu falei lá de Isaías 28:10, que diz assim, que está um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento? O próprio Apocalipse se explica. O que são esses 7 espíritos? Agora vai lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Diz assim, ó, um pouquinho para frente, né? Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Diz assim, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Aqui tem uma explicação. Aí você volta um pouquinho para trás em Isaías, capítulo 11, versículo 2, que diz assim, ó. Isaías, capítulo 11, versículo 2, que diz assim, o Espírito... Vamos ler um ramo surgirá do tronco de Jessé e das raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Estes são os 7 espíritos, diz que da raiz de Jessé, do tronco, árvore genealógica, sairia um, que é Jesus, tá? E ele se manifestaria, ou ele atuaria nesses 7 espíritos, tá? Que é o espírito do temor do Senhor, espírito de conhecimento, espírito de fortaleza, espírito de conselho. São 7. A Bíblia fala 7, fala de plenitude. Então nós vamos ter também 7 lâmpadas, 7 dias da semana, nós vamos ter 7 selos, 7 trombetas, nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Mas 7 fala de plenitude, por isso que Paulo, lá nas suas cartas, fala sobre a plenitude de Cristo, tá? Então, Jesus, ele teve sobre ele todas essas manifestações de sabedoria, de entendimento, por isso que para a gente entender Apocalipse, nós precisamos do espírito de inteligência, do espírito de sabedoria. Por isso que Provérbios fala assim, aquele que não tem sabedoria, peça, que Deus dá gratuitamente. Amém, gente? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é sobre isso, tá? Quem são esses espíritos? Volta lá em Apocalipse, tá? Outra coisa que João vê, né? Volta lá comigo em Apocalipse, capítulo 1. Ele continua no 10. Vamos ver, ele vê algumas coisas. Ele vê candelabro, ele vê que o som do Senhor da voz é de muitas águas. O que são os candelabros? O que são essa voz, esse som de muitas águas? Olha o que ele fala. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia... Escreva num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Como seria isso, o som de muitas águas? O que é água na Bíblia?
Continuando, no 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Aí a gente lê isso e fala assim, o que são esses candelabros? O que é? Quando eu ouvia assim, quando eu lia isso, eu falava assim, eu imaginava que o som como de muitas águas era como o som do mar, né? Como o som assim do mar, com as ondas batendo. Eu imaginava que a voz do som do Senhor seria assim. Mas não. Abra lá em Apocalipse 17:15 para você o que são águas na Bíblia. Abra lá, é muito importante que você abra, que você acompanhe comigo para você ver que eu não tirei isso do além, tá? Apocalipse 17:15 diz assim: Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando você vê águas na Bíblia, está falando de povos, nações e línguas. Lembrando que nós estamos falando de livros proféticos, tá, gente? Voltando lá em Apocalipse, então você já sabe mais um símbolo para as nossas próximas aulas. Água, são povos, línguas. Então, o som do Senhor que João estava vendo, que ele estava ouvindo, era o som como de muitos povos. Pense um monte de gente falando, né? Era mais ou menos o que João estava tentando expressar. Mas Jesus, ele quer explicar para você tudo que ele deixou, né? Ele quer que você busque esse conhecimento. Apocalipse capítulo 1, versículo 20 diz assim, ó. O próprio Deus, tentando explicar para João, ele diz assim, ó. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, você já tem mais 2 símbolos aí. Os 7 candelabros, que são as 7 igrejas, e as estrelas, que são anjos. Amém, gente? Quando você vê na Bíblia falando sobre animal, lembrando que nós estamos falando de livros proféticos, só vale para livros proféticos, tá bom? Animal significa reino. Então, anota aí, animal é igual a reino. Daniel, capítulo 7, versículo 23, o anjo explica uma visão também que Daniel tinha, que diz assim, ó, este quarto animal que você viu é um reino que aparecerá na terra. Esse é o simbolismo de animal. Quando você continuar lendo Apocalipse e aparecer animal, simboliza reino. Outro símbolo do Apocalipse que nós vamos ver para frente nas próximas aulas é sobre dia. Então, um dia profético, um dia na Bíblia, quando você vê, ele é profético, significa um ano, tá? Isso tá lá em Ezequiel, tá? Capítulo 4, versículo 6, que diz assim, ó, durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Amém, gente? Volta lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Apocalipse, capítulo 3, versículo diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então agora você tem alguns símbolos para que nós possamos continuar a nossa aula de Apocalipse, tá? Guarde isso no teu coração para que nós possamos estudar nas próximas aulas, tá? Nós vamos fazer vídeos curtos para que você possa ter tempo de parar, de meditar, tá? Então, todos esses símbolos que eu te passei hoje vão ser importantes para a compreensão daquilo que Deus deixou às 7 igrejas, que é a nossa próxima aula, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.